Fala galera, beleza? A gente estará iniciando agora uma sequência de vídeos que falam sobre os pontos importantes do ATSAT 04. Esse conteúdo ele é resultado de um conjunto de testes feitos com o sistema e é sem dúvidas o conteúdo mais relevante entre os já abordados, porque a sua importância não se restringe apenas a uma aplicação semelhante ao que foi o ATSAT 04. Ela engloba qualquer aplicação que envolva celular de carga. Ou seja, o projeto vai utilizar celular de carga. É muito importante para o sucesso desse projeto que se leve em consideração os itens que serão abordados aqui. Bem, houve uma época no projeto em que, mesmo a gente tendo estruturado uma boa lógica de programação, os resultados eles não faziam sentido e o projeto não caminhava. Esses desvios sem explicações, junto com a falta de conteúdo na internet sobre os problemas, visto que é um projeto bastante particular, levaram a equipe do projeto a fazer uma sequência de testes no sistema em busca de respostas, resultando neste mar de dados que vocês estão vendo aí e que será abordado nesses vídeos, além de uma sequência de lições aprendidas e alguns pontos importantes que nos permitiram adequar a programação e o sistema para obter pontos satisfatórios. E eu começo aqui pela escala. Bom, a gente viu que uma escala é o quanto uma configuração de células de carga ela oferece em unidades de leitura. A gente viu isso nos vídeos anteriores, por peso aplicado a ela. Idealmente, esse valor ele é constante. Ou seja, à medida em que o peso aplicado aumenta, a leitura que é fornecida também aumenta numa constante proporcional a esse peso. E essa constante, por definição, é a escala. Mas na prática, será que a escala é constante? Na prática, o que acontece é isso aqui, ó. À medida em que o peso varia, idealmente era para acontecer isso aqui, como a gente viu no vídeo anterior. Só que na prática, a escala ela vai ser alterada um pouquinho e vai acontecer essa deflexão aqui na curva de leitura. E essa mudança de escala vai acarretar nesse erro. E na prática, a gente vai ter que, para uma determinada faixa de valores de peso, essa leitura ela é bem precisa. E à medida que o peso ele sai dessa faixa, nessa região daqui, ó, a gente vai começando a obter erro na leitura à medida que o peso vai se distanciando. E isso ficou evidenciado por um teste que eu vou comentar agora e que basicamente está aqui nessa tabela do Excel. O que foi que a gente fez? A gente pegou 5 diferentes pesos e para cada peso a gente calculou a escala que a balança fornecia. Então cada tabela dessa é uma calibração normal, como visto antes. Para cada leitura eu calculei a escala, para todas as escalas eu tirei a média e eu tenho para cada diferente quilo uma escala fornecida. Para 1 kg, 5 kg e 400 gramas, 10 kg, 15 kg e 21. O que é que foi que a gente obteve aqui? Bom, para o peso de 1 kg, a escala da balança era de 13.500 unidades de leitura por quilograma. Para um peso de 5 kg, essa escala foi de 12.900 aproximada. Ou seja, é uma variação de 600 unidades. E aí para o próximo peso, o de 10 kg, essa escala foi de 12.800. Nos primeiros 5 kg a variação foi muito grande.
entre 5 e 10 quilos a variação foi muito pequena. Para um peso de 15 quilos também a escala se manteve praticamente constante em relação ao peso anterior. E o que foi que a gente fez? A gente simplesmente fez um gráfico desses resultados. Utilizamos esses dados para gerar esse gráfico de dispersão aqui. E a gente tem que, para uma faixa de 0 a 5 kg, a escala da balança ela meio que é indefinida. De 5 kg em diante, a variação dela é quase nula e ela tende a ser constante, como a gente quer. Com a diferençazinha com a observação nesse último ponto, que é o peso de 21 kg, ele apresenta uma certa variação em relação aos anteriores. Só que esse ponto aqui, ele foi obtido em outras condições, não foi no dia do teste. Portanto, acredita-se que para uma faixa de peso superior aos 5 kg, a gente tem uma escala constante. Inclusive, podem ser feitos novos testes para tentar comprovar isso, de que a partir de 5 kg essa escala tende a ser constante, dessa vez utilizando mais dados e um maior número de balanças. Bom, e qual a consequência dessa variação na escala? A consequência disso é que se eu uso uma escala na faixa dos 13.400, por exemplo, à medida em que o peso aplicado ele se distancia dessa faixa aqui, eu vou obtendo leituras cada vez mais imprecisas. Por exemplo, se eu uso uma escala que é de 13.400, está mais ou menos aqui, nessa faixa dos 2 kg. Para um peso aplicado de 50 kg, utilizando essa escala, a imprecisão pode chegar até os 3 kg. Você vai ter 3 kg de erro. Ou seja, um peso de 50 kg, você vai estar obtendo 47 lá, por exemplo. Ou o contrário, se eu utilizo essa escala daqui, que é mais constante, de 12.900, para pesos muito baixos, eu vou ter também, quanto mais baixo o peso, maior a imprecisão que eu vou obter na leitura. Poxa, então quer dizer que se eu uso uma escala mais ou menos aqui nessa área indefinida, eu vou ter uma boa precisão para baixos pesos, e eu já vou perdendo essa precisão à medida que o peso aumenta. E se eu uso uma escala mais ou menos por aqui nessa área de constância, eu vou ter uma precisão legal aqui para esses altos pesos, mas aí eu vou estar perdendo precisão para os baixos pesos. Já que uma escala me ofereceu, uma balança me ofereceu várias opções de escala. E aí, qual a escala que eu utilizo lá no meu sketch para estar se trabalhando? E respondendo essa pergunta, agora eu vou falar quais foram as medidas tomadas no caso do AutoSAT 04, como é que ele está rodando hoje, quais são os pontos fracos dessas medidas e possíveis melhorias para esses pontos fracos. Bom, descoberto isso, a gente passou a utilizar um peso de 2 kg para setar as balanças. Então, para uma faixa de 0 a 5 kg do reservatório que a gente quer sensoriar, ou seja, quando o reservatório a ser sensoriado está nessa faixa de 0 a 5 kg, por exemplo, a gente tem uma precisão máxima na leitura. E um ponto fraco é que quando o reservatório ele está cheio, a leitura que a gente obtém é muito imprecisa. Para o reservatório de 50 kg, por exemplo, essa imprecisão chega aos 3 kg. Isso não afetou muito no desempenho do sistema, por quê? Porque o sistema ele só precisava indicar 7 níveis e não o nível exato do galão. Então, tipo, quando o galão está esvaziando, o sistema ele fica bastante preciso e a gente consegue indicar com eficiência se ele está perto de acabar ou não. Em contrapartida, para o galão cheio, a gente tem aí essa deficiência.
Bom, um ponto de melhoria seria tarar as balanças com um peso de 5 quilos, ou seja, para cada balança eu vou adicionar um peso extra de 5 quilos. O que é que eu ganho com isso? Fazendo isso eu garanto com que o peso mínimo de uma balança nunca seja menor do que 5 quilos. E aí eu vou conseguir, se a minha balança, se o peso mínimo da balança não é menor do que 5 quilos, aí eu vou estar conseguindo trabalhar todas as faixas tranquilamente, sem ter essa questão de imprecisão para determinada faixa, por exemplo. O esboço seria mais ou menos esse, onde eu tenho uma balança e nessa balança foi colocado um peso extra aqui em verde, pode ser um bloco de concreto, e esse peso não vai deixar com que o peso vai fazer com que o peso mínimo da balança não ultrapasse os 5 kg. E aí é só fazer as devidas alterações no código e isso vai permitir com que a gente trabalhe nessa faixa constante de escala. Uma outra forma de se resolver esse problema seria não se trabalhar mais com o fator escala. Você precisaria de uma memória externa e nessa memória você estaria anexando como se fosse um mapa, vários valores correspondentes de get value para um peso. E aí quando o Arduino ele fizesse uma leitura, ele buscaria nessa tabela qual é o intervalo que ele está. Então funciona assim: primeiro, você faria um mapeamento para aquela balança. Você faria um mapeamento, ou seja, para 2 kg o get value que ela retorna é esse. Para 2.1 é esse. Você vai armazenando para várias medidas. E aí, tendo essa tabela gravada, você jogaria numa memória externa. Existem vários vídeos que explanam como se usar memórias externas. E aí o Arduino ele não usaria mais escala, ele faria uma leitura e com um valor em leitura bruta mesmo, ele iria pesquisar nessa tabela qual é o intervalo que ele se encontra. Por exemplo, se ele fez uma leitura e o get value bateu na faixa dos 20.000, ele iria pesquisar, ele iria fazer uma procura na tabela que está armazenada na memória e ia ver que o peso que está em cima dele está abaixo de 5 kg. Ele iria encontrar um valor aqui em quilo e iria retornar. O ponto forte disso é que o get value para cada peso ele basicamente é constante. Então, independente da faixa que você está trabalhando, o get value correspondente a um peso ele não tende a se alterar. Então, nesse modelo, para se obter uma leitura em quilograma, o Arduino ele estaria simplesmente comparando o último get value extraído com essa tabela que você inseriu na memória. Com esse mapazinho que você inseriu na memória, ao invés de estar dividindo o valor de get value pela escala, que é como ele faz hoje, é como o projeto roda hoje, sendo que essa escala ela é variável e essa variação traz consigo imprecisões, deixando o projeto meio que inabilitado para aplicações que requeram certo nível de precisão. E o ponto fraco é que você teria que estar mapeando aí vários pesos. O processo de mapeamento seria mais demorado. Então é uma alternativa que deve ser estudada em um possível projeto com célula de carga. Uma terceira solução seria, se eu sei que a minha escala ela é indefinida nessa região aqui de 0 a 5 kg e ela é bastante definida de 5 kg em diante, eu posso filtrar as minhas leituras da seguinte maneira: se o meu get value extraído ele for maior do que o get value correspondente para o peso de 5 kg, eu vou usar uma escala e aí eu boto para o programa utilizar essa escala daqui constante. E se o get value ele for menor do que um get value estimado para um peso de 5 kg, eu mando o scat utilizar uma escala média aqui. Então é uma maneira de se fazer
uma lógica de programação que utiliza duas escalas ao invés de uma. Então, dependendo da situação, o Sketch ele vai selecionar uma escala, então ele vai pegar o getValue e vai dividir por uma escala. Independente da situação também, ele pode pegar os valores de getValue e dividir por outra escala. Tudo isso apresentado aqui são possibilidades de se fazer para driblar esse fenômeno que só nos foram possíveis ser analisadas mediante esse comportamento aqui. Realmente eu não sei se todas essas balanças de farmácia se comportam nesse mesmo estilo, ou seja, de 0 a 5 kg ela é indefinida e de 5 kg em diante ela tende a ser constante. Eu não sei se isso é um padrão entre todas. Então é importante que ao se trabalhar com esse tipo de dispositivo, faça esse teste de escala. E a partir daí estudar quais são os melhores caminhos e qual a escala que você vai estar utilizando lá no Sketch. Por exemplo, se a minha aplicação, o peso mínimo ele nunca é menor do que 5 kg, eu poderia utilizar tranquilamente essa escala aqui de 12.900 sem se preocupar. Então é muito importante que para qualquer configuração, e esse aqui é minhas considerações finais, é muito importante que num projeto com qualquer aplicação de célula de carga, tentar ver como é o comportamento aí da tua configuração com relação à escala, para estar tomando as melhores medidas possíveis.